Olá, minhas co-criadoras blindadas! Vamos começar agora a colocar a mão na massa. Nas primeiras aulas, nós falamos tudo a respeito dos códigos sagrados de Agesta. Logo depois, vocês mergulharam profundamente nos decretos, aonde esses decretos, de forma automática, eles começam a fazer uma reprogramação na sua mente, porque os nossos pensamentos criam as nossas realidades. Tudo o que eu penso, ele vira realidade, que seja positivo, que seja negativo. Por isso é muito importante que você tenha, sim, controle sobre os seus pensamentos. Então, anota no seu caderno da transformação. Tudo que eu penso vira realidade. Eu crio 100% da minha realidade. E essa é uma verdade muito dura, muitas vezes, de se ouvir, mas ela é a mais pura verdade. Então, agora, eu quero que você tenha sempre em mãos o seu caderno da transformação. O que é caderno da transformação, Priscila? É um caderno onde você vai anotar tudo que você sentir e achar que é relevante para a sua evolução, para a expansão da sua consciência. Então, é um caderno, um fichário, uma agenda, aonde você puder anotar, você vai escrever tudo que for relevante para você. Trata-se como se fosse um SOS de emergência. Então, você anota um código, você anota um mantra, você anota uma expressão, uma frase que eu digo aqui, e quando você fica em dúvida, de repente bate aquela dúvida, aquela insegurança, você vai naquele lugar ali, que é o seu caderno da transformação, fazer a sua pesquisa. Isso é muito valioso. Por isso que existem os livros, os blogs, os sites, porque é ali que a gente encontra as informações. Lembrando que nós somos feitas e feitos de informação. Tudo que você vê em mim é uma informação. Então, a gente precisa prestar muita atenção quais são as informações que a gente está permitindo que entre em nossa mente, porque todos os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, que geram as nossas ações e os nossos comportamentos. E a partir dessa fórmula matemática, tudo isso cria a sua realidade. Então, você precisa prestar bastante atenção sobre o que você vem germinando, você vem plantando dentro da sua mente. São coisas positivas ou você ainda está agarrada em coisas negativas, momentos negativos, pessoas negativas do seu passado? E quando eu falo passado, pode ser 5 minutos atrás. Alguém que te magoou, alguém que falou alguma coisa que te chateou. Passado não necessariamente é o passado da infância. Passado é tudo que passou, certo? E você precisa prestar atenção mais uma vez, que eu vou repetir essa expressão ao longo do nosso curso. Você cria, como eu crio, 100% da nossa realidade. Então, quando eu criei aquela doença em 2014, na verdade eu devo ter criado ela antes, e ela se estabeleceu no meu corpo físico em 2014, eu criei aquela doença. Por quê? Porque eu alimentei muitas emoções e muitos sentimentos ruins, fora outras coisas que eu já tinha passado na minha vida desde a minha infância, que corroborou para que essa doença chegasse no meu corpo físico. Então, a gente precisa, sim, quando a gente tem essa informação, que são duas informações muito importantes. Nós criamos 100% da nossa realidade. E nós somos 100% responsável por tudo o que acontece na nossa vida. Porque a gente precisa aprender, em algum momento, a dizer não, a se colocar em primeiro lugar, parar de achar que quando a gente fala não, não vou, não quero, não vá, não, colocar a nossa opinião em primeiro lugar, aquilo que a gente deseja fazer em primeiro lugar, não é egoísmo, e sim amor próprio e autoconhecimento. Quando você se conhece nas profundezas da sua essência como filha de Deus, o não, ele só é mais uma palavra que você diz com muita segurança de quem você é. Porque se a pessoa
que te convidou para ir para uma festa e você não está afim, e você diz que você não vai porque não faz sentido na altura do campeonato, no seu desenvolvimento, na sua caminhada de autoconhecimento, ir para aquele lugar, e a pessoa se chatear, o problema não está com você, está com a pessoa. Ela que precisa trabalhar nela essa chateação. Você não vai mais colocar na sua mochila pesada, que já está aqui pendurada nas suas costas, mais lixos emocionais. Você vai começar a tirar esses lixos emocionais de dentro da sua mochila e daqui a pouco nem mochila mais você tem. Afinal, você está aqui nesse treinamento para fazer isso, para destravar tudo que vem travando a sua vida. E eu falo que existem 2 pilares muito importantes para a gente ser o que a gente é hoje, no momento presente, no aqui e no agora. Nossos pensamentos e nossos sentimentos. Eu falo que aqui é morada de Deus. O Deus, ele não tem denominação, é amor. Tudo que você sente está aqui no seu chakra cardíaco, na cor verde, que é a cor da cura. Então, você precisa entender que precisamos, sim, observar muito atentamente os nossos pensamentos, porque eles geram os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, muitas vezes, eles podem, sim, trazer muito malefício para a nossa vida. Então, agora, eu quero que você tenha sempre o seu caderno, sempre uma caneta, 2 canetas, 3 canetas, uma caneta marca-texto, post-it, o que você quiser, um copo de água, para você começar a escrever, a começar a fazer. Existe eu vou falar disciplina, que se chama escrita terapêutica. Na escrita terapêutica, você coloca no seu caderno tudo nas folhas, né, nas linhas do caderno, nas linhas daquela folha, que pode ser até um chamex em branco, um papel A4 em branco. Você coloca tudo o que vem de dentro de você, sem se preocupar com ortografia, gramática, se a sua letra é bonita, se a sua letra é feia, se você escreve letra de forma, isso pouco importa. O que importa é a sua evolução, é o seu despertar, é a sua expansão é a expansão da sua consciência. Então, agora, eu quero trazer para você o começo da nossa aula, porque ela é muito importante. Eu quero que você entenda do que se trata esses passos que nós vamos dar para que você chegue agora e fale comigo. Priscila, eu já passei lá para aquelas primeiras aulas que já me trouxe um olhar mais atento. Eu entendi o que são os códigos, eu entendi quem é a gesta, eu entendi por que eu repito 45 vezes, eu entendi que o cordão, ele me concentra mais, ele me traz mais atenção. Depois eu passei por 8 decretos, então você pode fazer esses 8 decretos o tempo que você quiser, quantos dias você quiser. Você pode pegar o decreto, os 7 primeiros decretos e fazer sempre que você acordar, que é naquele período que você está começando a ficar mais agitada, porque o seu dia já começou, então você coloca como se fosse a sua rotina matinal e você vai ouvir durante os 7 dias da semana aqueles 7 primeiros decretos, então 1 por dia, porque cada um fala sobre um assunto, e à noite você pode pegar o 8º. Eu estou só te sugerindo que você pode fazer dessa forma. E ouça esses decretos. Ou você pode escolher 1 ou 2 decretos que fizeram mais sentido para você neste momento da sua vida, porque pode ser que daqui a pouco não seja mais o decreto da fartura, nem seja mais o decreto da prosperidade. Daqui a pouco pode ser o decreto da gratidão. E aí você vai escutar os decretos que hoje fazem mais diferença para você. E você, então, vai começar a repetir, ouvir, se entregar, para que isso comece, de verdade, a entrar nos seus pensamentos e mudar a polaridade dos seus pensamentos. Quando você começa a mudar as polaridades, pensei negativo, opa, eu observei que eu pensei negativo, opa, eu vou transformar isso, eu vou ressignificar esses pensamentos, eu vou começar a fazer mantras, orações, decretos, afirmações positivas, para eu começar a mandar
novas mensagens para a minha mente e para os meus pensamentos. Afinal, eu fui criada, eu fui educada para pensar negativo. Eu fui criada e educada para não me sentir merecedora. Mas, opa, olha onde eu estou. Eu estou dentro de um treinamento. Eu estou dentro de um treinamento aonde esse treinamento vai fazer com que eu aprenda de uma vez por todas, que é o caminho se faz caminhando, que é dentro dessa minha entrega que eu vou conseguir fazer as modificações na minha mente que mandam um sinal para os meus sentimentos e para as minhas emoções. E eu lembro que todas as vezes que eu tive ações muito impetuosas, muito ansiosa, eu não tinha controle sobre os meus pensamentos. A ansiedade tira você do controle dos seus pensamentos. O medo, muitas vezes, também te tira do controle dos seus pensamentos. Por isso que você precisa voltar o tempo inteiro, porque os nossos pensamentos são muito acelerados. Então, a gente precisa, muitas vezes, para passar por esses momentos de criação de um novo cenário de vida, de uma nova realidade, desacelerar os nossos pensamentos, observar como que a gente está pensando, qual é o foco que a gente está dando. Observa? Então, agora, eu trouxe aqui para você o significado do que é a tão famosa PNL, porque nesse primeiro exercício eu vou usar um exercício de PNL. Então, PNL é Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística nada mais é do que a prática, presta atenção, olha que incrível isso. Nada mais é do que a prática de compreender como as pessoas organizam os seus pensamentos. Olha como é muito poderoso. Olha porque a PNL ela é muito famosa, muito conhecida e ela tem resultados incríveis, porque ela parte do princípio de, eu vou observar os pensamentos, porque é aqui que é plantado, é aqui que germina, é aqui que acontece tudo nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa entender que criamos a nossa realidade, tá? Então, a PNL é a prática de compreender como as pessoas organizam os seus pensamentos para realizar determinadas atividades. Aqui, essas atividades a gente pode trazer como ações, resultados, comportamentos. Então, eu penso, eu sinto, eu ajo, eu tenho um comportamento que me leva àquele resultado. E aquele resultado tem trazido diferença na sua vida ou você tem vivido mais do mesmo? É isso que a gente precisa prestar atenção. Porque se eu consigo sair de um lugar de escassez, eu, Priscila, se eu consigo sair de um lugar de escassez, se eu, Priscila, consigo me livrar de uma compulsão alimentar, se eu consigo me livrar de uma bulimia, se eu consigo me autocurar de uma doença dita incurável, você também consegue. É uma questão de treino. Eu treino hoje, eu treino amanhã, eu treino sempre. Então, eu venho treinando desde 2014, todos os dias, ao acordar. Existem dias cinzentos? Existe para mim, para você e para os 8 bilhões de pessoas desse planeta Terra. Mas também existe a forma da gente modificar esses pensamentos que traz esses sentimentos de desânimo, tristeza, apatia, negação. Então, a gente precisa prestar muita atenção e falar, eu hoje não estou legal. Tudo bem, eu até me permito ficar hoje não legal. Ficar mais reclusa, mais off. Mas isso não pode passar muitos dias, porque você precisa, de verdade, colocar na sua vida que é você quem cria a sua realidade. Não é o seu marido, não é o seu namorado, não é o seu noivo, não são seus amigos, muito menos o seu patrão. Não são seus filhos, é você quem cria 100% da sua realidade. E você também é 100% responsável por tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que está na sua vida. Então, vamos lá. Então, a PNL, ela é uma prática de compreender como as pessoas, eu e você, organizamos os nossos pensamentos para realizar determinadas atividades. Ou até mesmo
ao ter comportamentos, que foi o que eu trouxe. Tudo isso se desenvolve também por meios de sentimentos, escolhas e emoções. Toda escolha gera uma renúncia. Não tenha medo de escolher. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo, porque a vida é muito rápida para a gente poder ficar perdendo tempo em querer agradar o outro, fazer pelo outro e você. E você está se cuidando, e você está se amando, e você está se olhando no espelho, você está sorrindo para você, você está se perdoando, você está se aceitando? Eu acredito que sim. A partir do momento que você escolhe estar nessa jornada, nesse treinamento comigo, você já escolheu uma nova vida. Então, você precisa prestar atenção que a tão famosa PNL nada mais é do que uma ferramenta difundida pelo mundo, aonde ela fala justamente isso. A PNL é a prática de compreender as pessoas que organizam e a forma como elas organizam os pensamentos que levam elas aos sentimentos, escolhas e emoções. Por isso que agora eu vou trazer para você um exercício. E nesse exercício eu preciso que você tenha, sim, eu preciso que você tenha o seu caderno para você, então, fazer esse desenho, tá? Então, dia 1, aí você vai fazer esse desenho que é a linha da vida. É um exercício de PNL. Antes, deixa eu só voltar aqui para poder mostrar para vocês o seguinte. Antes, a linha do tempo, o que é a linha do tempo que eu vou trazer para você agora como exercício? Então, vamos lá. Presta atenção. A linha do tempo, que é o que você vai construir no seu caderno da transformação agora, você não pode dar... presta atenção. Você começou descobrindo tudo sobre os códigos sagrados de Agesta. Só que a gente não vai parar por aí. A gente tem que ir mais fundo do que simplesmente fazer os códigos de Agesta. A gente precisa entender por que muitas vezes você faz os códigos de Agesta, você faz outras técnicas terapêuticas e não dá certo para você. Você tenta usar a lei da atração e não dá certo para você, porque existem coisas mais profundas por trás disso, que é você quem cria. E se você cria, você descria, ok? Então, você precisa fazer, ouvir todos os decretos que eu coloquei ali, os 8 decretos, para você começar a fazer uma limpeza profunda na sua mente subconsciente, que eu chamo de porão escuro. Então, você tem que sim ouvir os decretos, você tem que sim começar a internalizar em você novas emoções, novos sentimentos de que você é merecedora. Afinal, hoje você é uma mulher adulta e é você quem decide sobre a sua vida, é você quem decide, você que faz as suas escolhas. Então, se eu trago para você, se eu explico para você que o que é PNL nada mais é do que a reprogramação mental em cima dos nossos sentimentos, emoções e também das nossas escolhas, partindo sempre dos nossos pensamentos. Eu estou trazendo um exercício de PNL para você. Então, esse exercício, ele é muito valioso e poucas pessoas têm acesso a esse exercício como você está tendo agora. Então, a partir desse momento, você vai começar a levar tudo muito a sério. Se você estiver procrastinando, vença a sua procrastinação. Ache o seu meio de vencer a procrastinação. Será que se você acordar e logo ativar um código, se você acordar, logo ouvir um decreto, se você acordar, logo fazer uma meditação ou fazer uma oração, se você acordar e se jogar no banho, se você acordar, botar uma roupa de academia e dar uma volta ou ir para a academia, será que isso não vai começar a mudar a vibração do seu corpo? Aonde a vibração é o que atrai tudo aquilo que você está passando hoje. Por isso que é muito importante você colocar tudo isso no seu caderno da transformação. Quando você se compromete, a palavra é comprometimento. Quando você se compromete com a sua virada de chave, tudo fica mais fácil. Você tira a culpa de pessoas terceirizadas. Você tira a culpa do seu marido, do seu chefe, das suas colegas de trabalho, dos seus filhos. E você assume a responsabilidade por tudo que está acontecendo ao seu redor.
Tá bom? Então, eu trouxe uma afirmação que está dentro do exercício ali da linha do tempo, que eu vou te explicar, que faz muito sentido e eu quero que você leve ela a partir do momento que você conhecê-la para o resto da sua vida, que ela é muito fundamental. Então, vamos lá. O exercício que você vai fazer hoje, para você conseguir passar para o próximo, é a linha do tempo da PNL. A linha do tempo, ela revela na sua linha do tempo interno tudo que você passou até o momento atual. Então, hoje você tem o quê? 30 anos, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 60. Não importa a idade cronológica, porque nós somos atemporais. Nós somos seres infinitos. Nós não temos finitude. Mas muito mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Que é a questão da gente achar que nós somos seres separados dos outros e que nós morremos. Não, nós não morremos. Nós somos seres infinitos. Mas isso não é conteúdo para agora. A gente tem um começo muito valioso para depois a gente entrar nessa segunda parte, que é uma parte muito mais lapidada, ok? Então, você vai fazer a linha do tempo, que é a linha do seu tempo interno. Tudo que você passou, né, nesse momento, até esse momento da sua vida. Então, essa técnica simplesmente é um reflexo, podia ter até botado aqui em outra cor, é um reflexo do seu processo interno natural, que foi construído ao longo da sua vida, que você já usa essa linha do tempo para organizar a vastidão dos seus dias, das suas semanas, dos seus meses e dos seus anos. Afinal, a gente está aqui já com uma carga, né? Com uma experiência. Quando você vê a sua linha do tempo, você está vendo uma representação de algo que sempre esteve ali, sempre esteve na sua linha do tempo, na sua história, como momentos felizes e momentos tristes e traumáticos. Por isso que a linha do tempo, ela vai pontuar duas partes muito importantes das nossas vidas. Então, deu para entender? Então, a linha do tempo é um exercício de PNL, aonde ela vai reconstruir nos nossos pensamentos, gerando emoções e sentimentos, quando a gente volta na nossa linha do tempo, que é uma linha do tempo interna. Eu tenho a minha linha, você tem a sua, a outra tem a outra, a outra tem a outra, e a outra, cada um tem uma linha do tempo. Você pode ter os irmãos dos mesmos pais. Vocês podem ter passado pelas mesmas situações traumáticas ou felizes. Cada um vai ter uma linha do tempo diferente. No momento que vocês foram muito felizes, cada um internaliza a felicidade e a gratidão de uma forma. Ao mesmo passo que os momentos traumáticos também. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos, filhos dos mesmos pais, da mesma mãe, do mesmo pai. Eu internalizo aqueles momentos traumáticos que nós passamos de um jeito, e meus irmãos, com certeza, do jeito deles. A felicidade, a alegria e a gratidão, exatamente assim. Porque nós somos seres conectados, mas também nós somos seres individuais. Cada um tem o seu próprio mapa mental. Então, vamos seguindo. Então, fez sentido aqui? Agora a gente segue para a linha do tempo. Então, você vai botar... eu botei linha da vida, linha do tempo, dá no mesmo. Você pode botar no seu caderno da transformação, linha da vida barra linha do tempo, ok? Então, a frase que você vai levar a partir de hoje é: os resultados falam a verdade. Uau! É isso. Como estão os seus resultados? Eu já começo a primeira aula desses passos que a gente vai dar, já trazendo uma afirmação disruptiva. Então, os resultados falam a verdade. Essa frase não é minha, é de Bob Proctor, tá no livro dele, e ele fala justamente isso. Você tá achando que você tá muito poderosa, né? Você tá achando que você tá muito serelepe, né? Olha de verdade, olha a conta, olha os números que tem na sua conta bancária, olha como que estão os seus relacionamentos, olha como está a sua saúde.
os resultados falam a verdade. Não tem tititi nem tototô. Não tem lalala, não tem nononô. Não tem ninguém, tem você. Preste atenção em você, nos seus resultados. Os resultados falam a verdade. Isso é transformador. Quando você entende a profundidade de que se os meus resultados estão ruins, eu preciso mudar o caminho. Eu preciso mudar a estratégia. Eu preciso mudar o que eu venho fazendo. E você já começou e parabéns. Você aceitou estar comigo nessa caminhada, nessa jornada, nessa mudança e nessa ressignificação. Por isso, tudo que eu trouxer, faça, por favor, os exercícios, porque isso vai fazer diferença na sua vida. É muito importante. Então, você vai fazer a linha da vida. Nessa linha da vida, você vai botar o traço e aí você vai fazer o momento positivo, o momento problema e o momento do aqui e do agora, ok? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um momento positivo. Qual foi lá atrás? Lá atrás que eu falo que pode ser 5 minutos atrás. Qual foi, lá atrás, a partir de agora, o momento mais feliz da sua vida? Fala para mim. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Foi quando você casou? Foi quando você passou no vestibular? Foi quando seu filho nasceu? Foi quando você ganhou uma festa surpresa? Foi quando você comprou um carro? Foi quando você comprou uma casa? Foi quando você... quando você recebeu um buquê de flores, enfim, cada um tem o seu momento positivo. Então, você vai pegar essa linha que você vai desenhar no seu caderno da transformação e você vai colocar momento positivo. Embaixo aqui do momento positivo, aqui, você vai colocar qual é o momento positivo da sua vida, aquele mais marcante, ok? Depois, você vai vir para o momento problema. Não é porque ele está no meio que ele é o principal. É só para você voltar na sua linha do tempo interna e identificar qual é o momento problema. Fala para mim qual é o momento problema. Para você, na verdade, né? Você vai falar para você qual é o seu momento problema. Volta. Qual que foi? Foi um assalto? Foi uma traição? Foi uma mentira? Foi um abuso? Foi ter crescido num lar muito violento? Então, você vai colocar o seu momento problema. Ok? E aqui, a gente não vai mexer no aqui, no agora, nesse momento da nossa aula. Então, primeiro, eu quero que você explore qual foi o seu momento de felicidade, de alegria, de gratidão. E depois que você passou por toda essa felicidade, que você voltou e que você reviveu toda essa cena maravilhosa no seu painel holográfico. O que é painel holográfico, Priscila? É aquele painel que está à frente aqui do nosso chakra frontal, do nosso terceiro olho, que é onde a gente capta a intuição junto com a glândula pineal. A gente vai colocar como se fosse uma tela de cinema muito grande, uma tela de televisão, daquelas televisões bem grandonas, e a gente vai, então, revisitar esse momento de felicidade, lembrando das pessoas que estavam, dos atores que estavam ali colaborando com o teatro da nossa vida. E aí você pode lembrar do local, você pode lembrar da roupa que vocês estavam usando, como que era o ambiente, o cheiro do ambiente, das pessoas. Revive esse momento de gratidão e felicidade. E aí depois você vai ter que reviver um momento traumático, porque você precisa se liberar disso. E aí nós vamos continuar esse exercício na próxima aula. Então, na próxima aula eu volto e trago o exercício para a gente poder finalizar, tá bom? Então, te encontro daqui a pouquinho. Um beijo e tchau, tchau!